Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a professora Cláudia Ribeiro e vamos ver hoje o capítulo 6 sobre frações. De olho no vídeo. Reconhecendo os números fracionários. Nessa página 144, ele vem nos mostrar que situações do dia a dia em que é nos apresentado os números fracionários. Aqui ele tem uma chave de boca, que é utilizado por mecânicos, né? Operadores de máquinas, né, que trabalham com manutenção aí de apertar parafuso, né, que são os mecânicos que apertam parafuso nos carros, tem que tirar alguma peça ali, quem manuseia máquinas industriais também. Então aqui ele tem uma chave de boca e ele representa aqui, destaca meia polegada e aqui 9/16 avos. Nas próximas unidades, nos próximos capítulos, nós vamos ter também sobre leitura de frações. O que é a meia polegada, né? Uma polegada é 2,54 centímetros, que é uma medida que utiliza-se para medir televisão, né? e outros instrumentos, outros objetos. E aqui ele diz que tem meia polegada. A polegada é a medida de um dedo de um adulto, né? Do polegar de um adulto. Aqui tem uma receita, também utilizamos em receitas as medidas fracionárias. Aqui, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Uma xícara, ela mede 200 ml, né? A medida das receitas geralmente é 200 ml. Aqui, 3/4 de uma xícara, 1/4 de xícara de óleo. Aqui, no caso, se eu fosse 200 ml, 1/4 seria quanto aí? Seria 50 ml. Eu dividi essa minha xícara de 200 ml em 4 partes, né? Então, 1/4 seria 50 ml. Aqui eu coloquei representando para vocês uma maçã, né? Uma fruta. Aqui eu tenho um inteiro, é a maçã que ela não foi dividida. Depois eu dividi a minha maçã ao meio, ficou metade, cada pedaço é o meio, a metade. Depois eu dividi em 3 partes, eu tenho 1/3, né? Cada parte eu represento como 1/3. Depois eu dividi em 4 partes, eu tenho 1/4 em cada pedaço. E assim sucessivamente, eu poderia dividir em 5, em 6. Na próxima página, 144, ele nos apresenta, na 145, sobre a historicidade das frações, né? Como surgiu, que foram os egípcios, né? Que criaram os números fracionários, porque eles mediam o terreno com nós na corda, só que o intervalo aí não estava dando certo para a medida. Então, na maioria das vezes, o lado do terreno não media uma quantidade inteira de vezes. Então, eles criaram aí os números fracionários. Uma fração, ela é usada para representar parcelas de um valor que foi dividido, né? No caso aí eu tenho esse bolo que foi dividido em várias partes. Em quantas partes ele foi dividido? Em 6. E o menino ficou com um pedaço, ele ficou com 1/6, porque ele ficou com um pedaço de 6 que foi dividido desse bolo que estava inteiro. E a menina, se você for contar, ela ficou com 5/6, né? Ela ficou com 5 pedaços no total que foi dividido em 6. O número 1, 2, 3, 4, ele não representa uma fração de um objeto, né? Então, o que foi criado? Os números racionais, que são as frações e os números decimais. Aqui eu apresento para vocês também onde é utilizado as frações, que é lá esse aqui é o medidor do combustível dos veículos. Né? Se eu quero colocar 1/4, eles usaram números fracionários. E aqui, como se não tivesse esses números fracionários, se eu quisesse, coloque só uma parte aí de gasolina no tanque do meu carro, como é que seria, né? Então foi criado essa medição para você saber quanto é que você vai medir aí no seu tanque. Um tanque geralmente tem de carro é 100 litros de gasolina. E aí, se eu quiser medir, se eu quiser colocar na metade, né, esse ponteiro vai ter que ficar bem aqui, vai me representar que eu abasteci o meu carro na metade do tanque de gasolina. Se eu quisesse só 1/4, né, seria só essa primeira parte aqui.
Um tanque, se esse tanque tem 100 litros de gasolina, se eu dividir em 4 partes, dividir por 4, cada parte vai ter 25 litros. Então, se eu abasteci um quarto, eu tenho 25 litros de gasolina, não é verdade? Então, aí vocês podem observar que os números fracionários são utilizados no nosso dia a dia. Atividade. Identifique e contorne as frações em cada situação a seguir. Segundo a estimativa do IBGE, em 2060, um quarto da população brasileira será idoso. Onde é que está aí a minha fração? Um quarto. Letra B. A fralda descartável comum demora cerca de 450 anos para se decompor na natureza. A tampa de garrafa, por exemplo, leva 1/3 desse tempo para se decompor. Onde está meu número fracionário? 1/3. Posteriormente, nós vamos calcular, né, a fração de um número inteiro. Letra C, eu tenho um quarto, e meio ou metade, eu também tenho aqui o 3/4 e o inteiro, que é esse, na apresentação anterior, eu mostrei para vocês que esse 1 inteiro é o tanque cheio, né? Na questão 2, ele pede para você apresentar uma situação que use frações. Eu coloquei aqui essa. O aluno levou uma barra de chocolate para a escola e deu 2/8 da barra para a professora. Então, essa barra, eu estou dizendo que essa barra tem 8 pedaços e ele deu apenas 2/8. Ele deu 2 pedaços, 2 quadradinhos desses aqui para a professora, não é verdade? Então, nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham compreendido a noção de frações. Muito obrigada e até a próxima e bons estudos. Fiquem com Deus.